Bom dia, família Oitava, graça e paz. Será que você pode aplaudir o Senhor por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede? Tome o seu assento. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus te abençoe. Eu vou pedir um pouquinho de retorno aqui, e aí a gente diminui Isso, tá ótimo, perfeito, muito obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe os irmãos que nos visitam nessa manhã pela primeira vez. Uma alegria para o nosso coração em podermos celebrá-los juntamente com vocês, e que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Nessa manhã nós daremos continuidade a uma série de mensagens que tem sido muito maravilhosas para o nosso coração. A série de mensagens, as palavras de Jesus curam, e tem sido um tempo exponencial para a nossa vida, algo sensacional para a nossa vida. Viver a palavra, orar a palavra, ler a palavra, caminhar na palavra, isso é algo acima do natural. É caminhar nos céus, é caminhar sob a sua palavra. Como diz os discípulos, sobre, estar debaixo dessa autoridade, desta palavra. E nessa manhã nós vamos falar sobre mente confusa. Nós vamos falar sobre uma situação muito curiosa, porque mesmo estando aqui sentados no culto como hoje, nessa manhã, mesmo já tendo levantado a nossa mão, Everson, e declarado Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, mesmo tendo nascido de novo, o fato é que há momentos que a nossa mente, ela nos trai, ela nos pega em colapso. Tem hora que, eu não sei, eu não posso falar das mulheres, mas eu vou falar dos homens. Tem hora que a caixinha dos homens, o fio amarelo cruza com o vermelho, que cruza com o azul, e começa a entrar um curto-circuito, né? As mulheres começaram a rir, porque é a grande verdade, é uma pergunta de cada vez. Há as caixinhas que nos causa confusão, que nos deixa em dúvida. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3, aonde um personagem muito conhecido por todos nós, e na sua época também, ele é doutor da lei, ele é um especialista nos costumes judaicos e nas leis de Moisés. Ele era um observador e um praticante ao pé da letra. Ele era membro do conclave, vamos dizer assim, Reverendo Júnior, se podia falar. Ele era membro de um conclave judaico, do sinédrio, do tribunal. Nós estamos falando de Nicodemos, o cara que entrava na sinagoga e ele pegava no pé da letra. Reverenda Lucilvânia, Reverendo Júnior, Tesa passava de fino, mas se fosse eu, ele ia pegar. Não, você falou errado isso aí, não é assim não. Era esse cara, nós estamos falando desse cara. Tinha conhecimento de tudo, mas em determinada situação ele se vê com a mente confusa. Ele era conhecido como mestre, como doutor. As pessoas o procuravam para que ele desse respostas. Ele era um cara sábio, tinha resposta para tudo. Mas houve um momento que, sentado às 9 horas da manhã, na Avenida Arimana, 852, encontro de fé, deu um nó na cabeça dele, e ele ficou com a mente confusa. Você conhece alguém assim? Você vem para um culto como esse, imaginando que vai descer coisas do céu para sua vida, e de repente uma palavra te converge, te encontra na contramão, e você fala: opa,
eu pensava totalmente diferente. E a nossa mente, ela entra em confusão. E o texto vai dizer assim: havia, Evangelho de João, capítulo 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais ou príncipes dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que é mestre e vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha a mente ficando confusa. Olha o culto da manhã, 9 horas da manhã, dando um curto-circuito na cabeça do Nicodemos, e dizendo assim, verso 4, como é que é? O que o senhor está dizendo? Como pode um homem nascer sendo já velho? Como é possível isso? Pode porventura voltar um homem velho ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pai, nessa manhã nós te louvamos, porque nós estamos num ambiente e no melhor consultório e diante de um Deus poderoso que traz-nos a clareza de todas as dúvidas e nos tira todos os temores e todos os medos. O Senhor é a resposta de tudo para a nossa vida, Pai. E nessa manhã nós queremos te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração, e que os ouvidos espirituais possam permitir que os carnais recebam audivelmente o som, mas sejam, Pai, replicados aos nossos ouvidos, e que nessa manhã nós saiamos daqui empoderados pela Tua palavra, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Nessa manhã, o meu desafio a mim e a você é que nós possamos entender que vivemos numa sociedade doente mentalmente. Porque é curioso que quando a gente vai falar do que nós estamos falando agora, não é só sobre aqueles que ainda são ímpios, não confessaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Hoje o texto ele tem a ver muito mais conosco do que com aqueles que ainda não reconheceram, porque haverá um momento em que eles se achegarão a Cristo. Mas o problema é que a gente precisa entender que a ovelha perdida está perdida no próprio pasto. E muitas vezes nós estamos sentados como parte do rebanho, mas não entendemos que somos do rebanho. E nessa manhã, quando a gente vai falar sobre mente confusa, volto a dizer, nós vivemos numa era onde a mente, ela está adoecida. É uma mente doente. Vivemos numa era onde você procura psicólogo, psicanalista, psiquiatra, e se você não tomar cuidado, você nunca vai ter alta médica. Por 2 motivos. Primeiro, porque você é resultado do lucro que ele precisa, e te dar alta faz perder a rentabilidade que ele precisa. Segundo, ao atestar isso, ele não adquire experiência, e você continua preso no curral. Mas nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, e baseado naquilo que o reverendo Júnior começou orando, nós estamos diante daquele que tem poder para livrar a nossa mente de toda a prisão. Por quê? O reverendo Júnior começou a oração dizendo: vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, pesados, e eu vos aliviarei. Então eu começo essa manhã liberando: tenha alívio e refrigério para nossa mente. Se ela estiver confusa ou adoecida, a cura para mim e para você.
O fato é que as pessoas estão adoecidas, a mente está doente. Nós ficamos procurando em pessoas e em coisas respostas para o que foi no passado, o que estamos vivendo no presente e o que será no futuro. Psicólogos, psiquiatras e psicanalistas tentando receitar ou passar ou estimular ou diagnosticar. Entenda, eu não estou sendo contra. É fundamental que se em algum momento você precisar da neurociência, faça, mas não seja escravo disso, porque a resposta de toda a cura que nós precisamos, ela está no maior receituário chamado Palavra de Deus. O fato que hoje existe uma doutora, Carolina Neff, neurocientista, que ela vai dizer que de 75 a 98% das pessoas, elas estão com doenças originadas dos seus pensamentos. E nós precisamos ajustar a nossa mente. Nós precisamos enquadrar para que a gente possa se livrar dessas doenças. O próprio livro de Tiago, capítulo 1 e o verso 5, Tiago vai dizer que alguns têm falta de sabedoria, peça para Deus. Se precisam viver livremente, a boa vontade, ela é concedida, mas peça porém com dúvida, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E olha aqui para mim, nossos pensamentos, a nossa mente, ela é levada exatamente dessa forma, como águas agitadas pelo vento. Cada hora a gente toma partido de uma coisa, de uma opinião. Cada hora a gente toma partido de um contexto. A gente nunca consegue firmar uma reta. E eu quero te dizer, a nossa reta, ela é vertical, ela é para o céu, ela não é horizontal. Eu e você precisamos entender que a nossa mente precisa estar ligada no alto. É por isso que nós estamos vivendo uma mente doente, uma mente confusa. É porque nós estamos nos apegando mais nas coisas do horizontal e nos esquecendo do vertical. E a minha vida e a sua vida, ela é feita no vertical. Oh glória! Por que você está falando isso, pastor? Simples, Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 3. Buscai as coisas que são do... A vossa mente precisa estar em ordem. Se ressuscitaste, lê o texto, Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Se ressuscitastes com Cristo, vocês já são uma nova criatura, vocês são um novo ser, uma nova vida. E vocês vivem com a vossa mente, com as coisas do alto. O problema é que nós estamos só no horizontal. Tem problema com isso, pastor? Tem. Quando o horizontal esquece de nos lembrar de que a nossa vida é no vertical. E a gente está buscando, coisas no horizontal. Sucesso, fama, conhecimento, dinheiro, grana, família bem-sucedida. A gente está aqui. E é duro dizer isso, que dentro da igreja, dentro dos altares, dentro da nave, há pessoas desse jeito, perdida. Por quê? Porque tem um evangelho sendo pregado dizendo: você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser isso, você nasceu para vencer, você nasceu para ser grande, você nasceu para fazer sucesso, você nasceu para pertencer ao reino de Deus. É por isso que a nossa mente fica confusa, porque a gente vive em conflito de identidade, porque a gente quer comparar a nossa vida com a vida do outro. Ô meu irmão, isso aqui é forte demais para a nossa vida. Eu não tenho como comparar a minha vida com a vida da Tesa. Eu tenho 44, vou fazer 45, Tesas. A Tesa nova, 28 anos de idade, irmão. Pegou a visão? Hã? Uma pastora nova na nossa igreja. Não dá para mim comparar com a elite. Pastora Lucilvânia tem iate, cruzeiro, casa na Ilha Bela. Vai pegando, irmão, receba. Não dá para comparar. O problema é que nós estamos adoecendo dizendo assim: eu não posso, uma síndrome do pró-customer. Você sabe qual é a síndrome do pró-customer? Não está aqui, irmão, não está aqui. Ei, a síndrome do pró-customer, Manuel, é que eu desejo que você esteja tão bem
mas não tão bem quanto eu. Porque a partir do momento que você está bem, mais do que eu te invejo. E não é uma inveja boa, é uma inveja ruim, que ao invés de me levar para o céu, me leva para o inferno. Por quê? Porque eu sou pautado pelas coisas horizontais. Você já reparou que tem coisa que a gente perde e Deus não nos entregou? Porque Ele sabe que se Ele te entregar, Ele te perde. E é isso que Jesus está nos falando nessa manhã. A nossa mente, ela precisa estar livre disso aqui, ó. E desde o começo do louvor, do primeiro louvor, o segundo, aliás, que top é. Deus abençoe. Eu disse pro nosso querido digníssimo, eu disse assim, que mudou, coisa boa, gostosa, tá leve, tá fácil para tocar no céu. O pregador, o orador não tá suando mais tanto. É coisa do céu, porque é uma ligação. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Desde o começo, os louvores faz sentido, a palavra faz sentido. Quando a nossa vida é no vertical, tudo faz sentido. O céu é acessível, o que é terreno é demais coisas. O professor universitário e escritor irlandês Clive Staples, ele diz uma coisa muito interessante para nós. Existem duas formas de utilizar a mente. Pega a visão. Por isso que eu estou te falando que tem a ver com o louvor que foi louvado aqui. Duas formas de utilizar a mente. E aí eu viajei aqui, eu fui escrevendo. Primeira, quando a sua mente age como juiz da sua vida, seus pensamentos são independentes e autônomos em relação às verdades do Evangelho. Quais são as verdades do Evangelho? Quando eu sou juiz da minha vida, eu sou o cara que diz eu mereço, eu faço por onde? A oferta, a semente, não vou entregar a semente. Irmão, há uma graça do Senhor aqui nessa manhã para falar isso. E eu estou falando porque você precisa entender. E quando eu falo isso, eu ministro isso, parece que eu sinto o céu está quase para se abrir, e a trombeta vai soar, e o nome da família oitava vai gritar dizendo: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o que vos está preparado. Porque o reino não é horizontal, o reino é vertical. Quando eu sou juiz da minha vida, eu mereço. Eu faço por onde? Levanto 5 horas da manhã, não tem hora para parar. Eu mereço pegar a grana, o dinheiro, o bônus, a bonificação, viajar. Irmão, você merece. Você merece. Você merece. Juiz da sua vida, você merece. Só que você também merece naquele dia, quando... Quem é? Sou eu. Lucas 13, se não me falha a memória. Eu quem? Tocava teclado. Não, você não, irmão, é de outra igreja. Tocava teclado, pregava, era baixinho, gordinho, pregava, orava, abria a porta da igreja. Quem? Eu, lembra de mim? Quem? Quem? Eu bebi e comia na mesa. Bebi e comia, o senhor ministrava, não vos conheço. Juiz da sua vida. Você achou que era melhor para você. Você fez da sua vida o que você achou que era melhor. De vez em quando você vinha para o culto. De vez em quando você vinha para a igreja. De vez em quando você... De vez em quando. Juiz da sua vida. Juiz da sua vida. Você faz dela o que você quiser. Tá bravo, irmão? Eu prometo, eu sei que está na câmera, eu vou ficar parado, aí eu não te dou mais trabalho. Eu entendi. Escute isso, juiz da sua vida. Juiz da sua vida, você faz daquilo que você bem entende que você merece. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Qual é a outra forma? Irmão, isso aqui dá um deslanche, então eu preciso avançar. A segunda forma é quando a sua mente age como serva de Deus,
seus pensamentos estão debaixo do governo de Deus, e você se submete ao governo de Jesus Cristo. Que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça, e eu não sou nada. Glória! Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver quando eu prego, não tem nada a ver quando eu oro. Eu sou apenas servo, eu sou apenas servo. Eu faço porque eu entendo que a minha vida é no vertical. Oh. Servo de Deus, o maior é o menor. Você quer ser maior, seja o menor. Você quer mostrar que você é alguém? Lave os pés, porque o maior no reino é o menor. É as duas formas. É por isso que hoje nós vemos pessoas com a mente doente, a mente confusa. Por quê? Porque perderam a sua identidade em Deus, perderam de fato o que somos diante de Deus. Não tem a ver comigo, tem a ver com o reino. E o reino diz algo muito maior. Alguém que desceu, se fez homem, e Ele subjugou a si mesmo para morrer na cruz, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Não é porque eu tenho uma carta de ministro, ou de pastor, ou de reverendo, ou de membro. Não, irmão, é muito mais do que isso. A nossa identidade, ela precisa ser devolvida, e ela só é devolvida quando a nossa mente tem total compreensão que nós precisamos receber a influência do céu, para que o nosso coração não crie raízes na terra. Você está criando raiz na terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está preocupado? Será que pode sentar? Eu emagreci já, gente. Você está preocupado com isso aqui, ó? Isso aqui homens tira. Cargo, homens tira. Função, homens tira. Tenta tirar sua salvação de Deus. Alguém está entendendo ou não? Ninguém tira. Tenta apagar o seu nome no livro da vida, se você tem uma vida na vertical. Ninguém tira. O que é terreno podem te tirar, mas o que está no céu ninguém tira. Crie raízes e receba influência do céu, mas não da terra. Porque se for propósito, irmão, hoje você tem uma casa aqui em Campinas, daqui a pouco de Deus te dá uma casa lá em Ilhabela. Para quê? Para ganhar as pessoas da aldeia, da região. Se for propósito, Ele te coloca numa mansão dentro do Alphaville. Mas qual é o propósito? Transformar a sua casa lá dentro numa igreja, e não para você viver numa regalia. Nós precisamos receber as influências do céu. E influência do céu não tem a ver com me dá aqui que eu te dou aqui, me faz isso que eu te... Não! Deus já fez muito mais por nós na cruz do Calvário, quando entregou o seu filho por mim e por você. Esse negócio de que Deus ainda tem o melhor, meu irmão, o melhor do melhor já foi entregue. Deus tem aquilo que Ele chama de Mateus 6,33. As demais coisas, buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o que não tem a ver com a cruz é demais coisas. O que não tem a ver com o reino é demais coisas. Escute isso. A gente precisa entender que o encontro de Jesus com Nicodemos, ele foi um encontro que impactou aquela geração. Mas ela foi um encontro nas escondidas, na calada da noite. Por quê? Porque Nicodemos era um cara de alta relevância na sociedade. Ele tinha um peso, como eu disse no início. Ele era do sinédrio, ele era do tribunal judaico, ele era um conhecedor. E procurar Jesus, e ir até Jesus, colocava por terra tudo aquilo que ele pensava e falava a respeito de Jesus, o desconsiderando como filho de Deus, e dizendo assim: não,
não está nas leis de Moisés, não faz parte, não é isso. Mas quando ele tem a procura, ele vai dizer, pensando bem, fazer o que o Senhor faz, só pode ser de fato um mensageiro de Deus, o próprio Filho, ele reconhecendo, mas ao mesmo tempo, ele e Jesus, mas que os outros não saibam, mas é isso. O fato é que esse encontro de uma alta relevância estava revelando quanto estava confusa a mente de Nicodemos. Os pensamentos estavam em curto-circuito, em choque. E aí eu preciso entender que nesse momento Nicodemos, ele começa a abrir o seu entendimento e permitir que a influência do céu se manifeste para ele. E eu quero nessa manhã, autorizado na palavra do Senhor, declarar que toda mente confusa que eu e você possamos estar enfrentando, ela começa a cair por terra nessa manhã, e pela glória do nome de Jesus, declarar que a sua identidade estará e será devolvida pelo nome de Jesus. Por que eu estou te falando isso? Porque a nossa mente confusa revela-nos uma identidade real de quem somos, mas ao mesmo tempo nega o nosso status. O que é o nosso status? Porque hoje o que mais se tem é viver num status. Porque se eu não vivo no status, eu sou rejeitado. Se eu não ando com um bom carro, eu sou rejeitado. Se eu não visto uma boa roupa, eu sou rejeitado. Se eu não tenho um bom relógio, eu sou rejeitado. Se eu não tenho coisas, eu sou rejeitado. É status, essa não é a minha e a sua identidade. Mas o bom é que quando eu olho para um verdadeiro cidadão do céu, um reconhece o outro. Eu posso estar no Brasil, se eu for para a Espanha, a nossa linguagem, a nossa identidade é a paz do Senhor Jesus. Paz de Deus, a paz de Cristo esteja com você. É a linguagem daqueles que vão morar no céu. Quem é cidadão do céu, olha para o outro, e num culto como esse, num louvor como esse, olha para o lado, olha para a direita e consegue reconhecer a identidade. Por quê? Porque quem é cidadão do céu está com a mão no vertical dizendo glórias, aleluias, exaltado, glorificado, enaltecido é o Rei dos Reis. A identidade não dá pela roupa que se veste, a identidade se reconhece pelo comportamento que se tem. Pegou a visão? Eu vou repetir. A identidade não está na roupa que se veste, mas, você quer repetir comigo? No comportamento que se tem. Por quê? Porque o comportamento de um verdadeiro cidadão do céu, minha irmã, é diferente. Antigamente, presta atenção, Genão, posso falar, você está lascado. Antigamente, na nossa época, na minha, vou falar na minha, irmão, oriundo da Deus e amor, Genão estava com ferro, não ia, não entrava. Salvo Davizinho, meu amigo hoje, que está lá na Regenere, que está tentando mudar as coisas. O neto, conheço pessoalmente. Mas na nossa época, identificar um crente terno, fechado, eu de sapato sem meia estava lascado, terno fechado. Eu não estou falando só da Deus e amor, não estou falando de muitos outros. Não, isso, não, barba, esquece, barba, mulher de batom, Aí você lembra quando você ia evangelizar alguém? Não, se for para mim ser crente, eu quero ser crente igual fulano, terno, paletó. Como é que você fala que o Genão vem tocar na igreja? É músico. Como é que você fala com o irmão? Não dá, irmão, mais. Aí a gente aprende que tudo isso é apenas uma confusão de mente, porque não está no que o exterior revela, está no que o interior diz quem você é. E o interior diz que o DNA bate com o DNA do Pai, e o DNA que é do Pai sente o cheiro da casa do Pai. Você já esteve no céu? Não, eu não
não estive, mas o Espírito que habita em mim é de lá. Por isso que eu sempre, direto, eu digo aqui: você já sentiu saudade de um lugar onde você nunca esteve? E aí você vai dizer: como? É porque o que habita em mim é de lá. É o que habita em mim fala das coisas de lá. O que está em mim ministra das coisas do alto. Vamos embora. Nessa manhã nós vamos aprender como curar a nossa mente confusa. E quando que ela vai acontecer? Primeiro, quando nós reconhecemos a necessidade de Jesus. Você precisa reconhecer a necessidade de Jesus. O texto vai dizer que no verso de número 1 ao 2, havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele é uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre. Primeiro, aquele que achava ser mestre agora reconhece quem é mestre. O grande problema é que às vezes nós estamos sentados aqui e nós achamos que somos mestres, já conhecemos tudo, ninguém precisa mais falar mais nada. Eu sei que eu preciso vir para o culto, para a igreja, ser membro, me batizar, ser mestre. Você conhece pra caramba, ninguém precisa me falar mais nada. O cara que sabia que ele era mestre diante de todos, agora reconhece o verdadeiro mestre. E ele vai dizer: mestre, sabemos que o que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar essas coisas milagrosas que está fazendo se não estiver com Ele. O mestre reconhece a necessidade de Jesus. Nicodemos procura Jesus de noite porque ele entende que se ele fosse visto, ele denunciaria a sua negligência de entender que de fato o verdadeiro mestre era Jesus. E aqui está algo muito interessante. Quando Nicodemos fala com Jesus Cristo, ele reconhece ele como mestre. Ele reconhece de fato quem Deus credencia como seus verdadeiros mensageiros. Mas ainda, ele precisa alcançar a verdadeira identidade em Jesus Cristo. E a resposta que ele jamais imaginava esperar é o seguinte: Jesus declara: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Escute isso: quanto maior foi o nível de entendimento que tivermos sobre a pessoa de Jesus Cristo, maior será o impacto da verdade sobre as nossas vidas. E aqui aprenda um grande segredo. E esse entendimento não é um pensamento a respeito dele, mas conhecê-lo de forma relacional. O que é isso? Reconhecimento de forma relacional. Eu não me envolvo porque fui envolvido. Eu me envolvi pois eu tive interesse nas coisas que são do alto. Ou seja, estar revolvido de forma relacional e intencional. Eu tenho a intenção de ir à igreja. Eu não vou porque eu tenho um compromisso na igreja. Eu tenho o interesse de cultuar a Cristo. Eu não cultuo porque se ninguém vê eu levantar a mão, não vai dizer que eu não sou mais pastor, que eu não sou mais obreiro, que eu não faço mais parte de algum ministério. Eu levanto a mão porque eu sei que eu tenho um relacionamento intencional com Ele, e eu estou nele e Ele está em mim. É intencional. Eu acordo disposto de manhã porque eu tenho a intenção de matar a minha carne e relevar o meu nível relacional com Deus. Quando nós chegamos aqui de manhã, nós três, a gente conversando os três, eu pulei da cama assim, eu pulei da cama assada. Eu falei assim: eu vim me arrastando pela escada, mas eu cheguei, meio que quase 15 minutos, eu cheguei, porque estava difícil, dor daqui, dor de lá, e dor mais disso. Quando você passa, irmão, dos 28 anos, Tesa, você está nos 28, cuidado com 29, mano, não é fácil, irmão. E aí o relógio desperta, você desperta, aí você desperta, e aí aquela coisa. Mas aí você lembra que você tem um relacionamento com Deus.
E esse relacionamento é intencional. Eu vou lá porque haverá um louvor, e esse louvor vai abrir o céu. Eu vou lá porque eu vou olhar para o lado, para a direita, para a esquerda. Tem mais um irmão que está lá, e ele está lá porque ele é intencional. Ele está lá para adorar. E eu posso chegar lá frio, eu posso chegar lá moído, cansado, mas quando eu ver ele levantando a mão, vai me animar. Eu estou lá porque eu tenho um relacionamento intencional com Deus. O que me prende com Deus não é o cargo que eu exerço. O que me prende a Deus não é a função que eu tenho. O que me prende a Deus não é a cadeira que eu sento. O que me prende a Deus é a vontade de estar do lado dele quando a trombeta soar e o meu nome clamar. Oh, você precisa reconhecer isso. A cura sobre a mente confusa, ela acontece quando você discerne os momentos por meio do Espírito Santo. Oh, glória! No texto de João 3,4, Nicodemos vai perguntar: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Ei, mestre, doutor, doutora do conhecimento, Nicodemos confundiu o espiritual com o físico. Sabe o que eu aprendo aqui? Está faltando discernimento. E hoje, nessa manhã de domingo, eu vim aqui declarar, baseado na autoridade do nome de Jesus, que o Espírito Santo que paira sobre esta igreja e que move a minha e a sua vida, está trazendo discernimento e te levando do físico para o espiritual. Sabe por que a gente entra e sai do mesmo jeito que a gente entrou? Porque a gente está olhando para o físico. A gente está olhando e dizendo: como é que pode? Como é que dá certo? Quem diria? Você já encontrou alguém assim? Eu já encontrei, irmão. Eu já encontrei algumas pessoas que dizem: quem diria ser? Pegadinha. Não é possível não. Estou tentando entender o físico. Só que eu e você não vivem mais no físico. A gente já vive no mundo espiritual. Então nessa manhã, é manhã do espiritual se manter. E só é possível quando nós temos o derramamento do Espírito Santo de Deus, nos trazendo a revelação da sua palavra. Está na hora de você sair do carnal, do natural, e andar pelo mover do Espírito. E deixa eu te dizer que o mover do Espírito é muito mais do que sapatear, rodopiar, volante hidráulico, terra, manto. É muito mais, é a palavra de Deus queimando dentro de mim todos os dias que eu levanto. Se é contra isso, não. Eu vim da Bleia, irmão. Eu rodopiei, já girei, profetizei, mas hoje isso aqui faz muito mais efeito. Vou para os montes, vou para as caladas, mas isso aqui, irmão, isso aqui é revelador. Quando o Espírito Santo de Deus revela, a gente precisa sair do físico. A gente está tentando entender o físico. E o físico, Genão, diz assim: tocou a nota errada. Mas o espiritual tocou a nota certa. Porque não tem a ver como eu toquei. Eu posso tocar errado, porque quando eu sou tomado pelo Espírito Santo, eu erro as notas, eu erro a cifra, eu erro a melodia, mas eu não erro o céu. Ora, baixê, pela vassúria. Posso colocar a letra errada na hora que está ali, mas o céu eu estou acertando. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Eu não vivo mais na horizontal, eu vivo na vertical. Oh, glória! Ei, não tente ver as coisas com os olhos físicos. A gente está tentando olhar, e se você olhar com o olho físico, de fato, irmão, é a mesma coisa. Mas e o olho da fé? O olho da fé revela coisas que a gente não pode enxergar. O olho da fé
mostra quem de fato é Jesus Cristo para mim e para a sua vida. E por isso que ele vai dizer, Jesus dizendo para Nicodemos: eu digo a verdade, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida nessa manhã: estamos vivendo dias do manifestar revelador do Espírito Santo para a família oitava. E essa revelação se manifestará na sua casa, na sua família. É necessário nascer da água. A água purifica, limpa. É necessário nascer do Espírito. Oh, meu irmão, coisa boa. A gente precisa entender que não é a forma como o mundo dita que nós precisamos ser, que a nossa mente tem que ser. E às vezes é o mundo gospel. Sabe o mundo gospel, que é o sangue de Jesus tem poder? O mundo gospel, o mundo que você fala assim: você é cristão? Não, sou evangélico. Evangélico é coisa do cano, não sai fora, não, sou cristão. Ô pastor, você está sendo arrogante. Não, irmão. Paulo vai dizer: sede imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Tem coisas boas nos meus irmãos, que quando eu olho para ele, eu falo: eu preciso ser igual a você. Eu preciso ter esse amor que você tem. Eu ainda está faltando em mim esse negócio aí que você... É entender essa humildade ainda. Rapaz, esse negócio é muito... E me constrange. Eu ainda não sou desse jeito, mas isso me motiva a ser desse jeito. Sabe o que eu estou aprendendo? Eu estou entendendo assim, Romanos 12:2: não vos se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se a renovação da sua mente. E a minha mente, ela é renovada por aquilo que está na palavra. Terceira, a cura sobre a nossa mente confusa, ela vai acontecer quando o entendimento das verdades do reino são revelados para nós. Uma das perguntas que Nicodemos vai fazer para Jesus no capítulo 3 e no verso 9, ele vai declarar: mas como que pode isso? Como que pode dos rachas do paiol, de trás de um volante de um carrinho, dando cavalo, você fazia isso? Jesus, Espírito Santo, hoje, manobrista de um baixo na família oitava. Quem te diria ser apoiado no balcão de um bar, de um boteco, e hoje na recepção, dizendo: seja bem-vindo, bom culto. Tá pegando a visão, né, irmão? Quem diria? Você cresceu num ambiente conturbado, mas hoje a sua família está sendo criada debaixo da presença de Deus. Os seus filhos estão no cultinho infantil, declarando que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como pode, César? Não vou declarar que você pinta o cabelo, não, irmão. Eu falei. Como pode? Quem diria? Quem te viu? Quem conhece a sua história? Hein, Cipriano? Quem diria, Marcelo, a sua história? Ei, reverendo Júnior, que a gente fala para as pessoas e não acredita. Tinha cabelo naquela época lá embaixo, irmão. Continua lindo, pastor, continua lindo. Tu és a imagem de Cristo. Quem diria? Quem te viu, quem te vê? Olha o Nicodemos dizendo: mas como que pode? Ô Douglas, imagina, Douglas, hoje servo de Deus, cultor, mas como pode? São as perguntas. Nicodemos vai dizer: como é que pode um homem velho nascer de novo? Como é que pode você ter essa mudança de vida? Que pastor que fez isso? Que mulher que fez isso? Quem que transformou a sua vida? É o que Nicodemos está dizendo. E a gente só pode entender as verdades do reino porque, de fato, não é o materialismo, não é a religiosidade, é o vertical. Porque quem tem encontro com Jesus, com a verdadeira vida, ele é transformado, ele nasce de novo. De repente está num ambiente como esse, é a primeira vez, nunca
aceitou a Cristo, mas a palavra está queimando, está queimando, está queimando, e daqui a pouco vem um apelo, daqui a pouco vem um convite, e de repente a mão está levantando e dizendo: eu quero servir a esse Deus. Eu declaro que vai acontecer na sua casa isso. Ah, pastor, o senhor está falando isso, é que o senhor não sabe, meu marido ainda não entregou a vida para Jesus. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer. Os meus filhos ainda não se render. Vai. Talvez os vizinhos vão bater na porta e vão perguntar: ô fulano, ô ciclano. Olha, veio até o CPF aqui agora, viu, irmão? Vou segurar. Você não vai? Não vou. Por que você não vai? Eu vou com a minha mãe para a igreja. Eu vou com a minha esposa para o culto. Vai começar assim, desse jeito. Vai começar. E a hora que for, irmão, está aqui, ó, do lado, sentando, adorando, glorificando. E de repente vai queimar por dentro, vai queimar por glória, vai queimar por dentro. Talvez vai dizer: como é que pode? Eu estou sentindo um negócio aqui, está diferente. Ei, tem uma coisa pegando, queimando. E de repente Deus está dizendo: está na hora. E agora é a hora, agora é a hora, é o momento, é o momento. E a mão vai levantar. Aí vai ter o curso do batismo dos novos membros. E o nome do Senhor continua sendo glorificado. Por quê? Porque está na hora da gente entender que as coisas do reino, ela libera as coisas do reino. O que é do reino libera salvação, transformação, mudança de vida. E o que é do terreno, o que é do reino, do terreno, das coisas terrenas, fica nisso mesmo. Para por aqui. E aí eu aprendo uma coisa que eu disse esses dias na semana do oxigênio. Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, que você sentado aqui, ó, sentado aqui como nós estamos, talvez a sua necessidade é 5 milhões. E talvez a sua oração é: Senhor, me dá 5 milhões. E Deus te dá 5 milhões. Mas daqui a pouco a trombeta vai soar. E o grande problema é que para aqueles que vivem as coisas vertical, 5 milhões fica, e você sobe. Meu irmão, era para você ter dado um glória a Deus. É que você não entendeu, eu vou repetir. Para o mundo espiritual e vertical, quando Jesus vier, 5 milhões fica. Eu e você que somos salvos, sobe. Mas e para quem vive no horizontal? Cultuou, veio para a igreja, faz parte do louvor, faz parte dos pastores, dos obreiros, mas está vivendo só no horizontal. Jesus vai vir, 5 milhões vai ficar, e ele também. Porque não é a necessidade terrena, é a necessidade espiritual. É o que de fato devolve a nossa identidade a Ele. E eu estou encerrando, estou mesmo. Escute uma coisa. O grande X da questão hoje em dia, na nossa vida, na nossa conduta e na nossa caminhada com Deus, é que eu não vou conseguir concluir. À noite você vem, a reverenda Lucilvânia vai derramar essa água da graça para a nossa vida. Escute isso. Eu fui para o final. O grande problema hoje é que as pessoas... Você quer se colocar de pé, por favor? Perderam a sua identidade no Senhor. Porque elas estão presas a esse mundo terreno. O salmista, no Salmos de número 51, ele revela o grande propósito para a nossa vida. Qual é o propósito da máxima do reino? Existe uma máxima, e essa para mim é a máxima do reino. Qual é a máxima do reino? A minha e a sua salvação. No Salmos de número 51,
ele declara algo muito interessante para mim e para a sua vida, que quando ele vai dizer assim: olha, cria em mim, ó Deus, um coração. Você conhece os Salmos? Puro. E aí ele vai dizer: e renova um espírito reto. No Salmos de número 27, no verso de número 4, ele está pedindo uma coisa reveladora para mim e para você. Uma coisa eu pedi ao Senhor: que eu possa estar todos os dias no teu santuário, aprender no teu santuário e contemplar no teu santuário. Quarta-feira passada, a ministra Tesa trouxe algo. A gente não está todos os dias no culto, porque todos os dias não tem um culto. Concordo, foi perfeito, não é uma crítica, muito. Deus me revelou isso. Eu falei: beleza, então só de quarta e domingo. Aí o Espírito Santo falou: nego, não é assim não, te cuida. Eu falei: mas era quarta e domingo. Ei, todos os dias. O Éder falou aqui: todos os dias. Ele clamava 3 vezes ao dia. Aí o Espírito Santo fala para ele: não, agora não é mais 3 vezes ao dia, é em todos os momentos, em todos os tempos, é toda hora. Eu estou dirigindo, eu estou falando com o Eterno. Eu estou no trabalho, eu estou falando com o Eterno. Ah, meu irmão, você está tomando banho, eu estou falando com o Eterno. Eu estou lavando louça e eu estou falando com o Eterno. E eu estou dizendo: Senhor, todos os dias, faça de mim a sua habitação e revela-te a mim todos os dias. Aí no Salmos de número, oh glória, ele vai dizer assim, Salmo 51:10: cria em mim um espírito inabalável. É interessante que ele vai dizer assim: não me lances fora o teu espírito, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Olha o verso 12, irmão. Está aí o 12, você consegue colocar para mim? Salmos 12: torna-me a dar-me a alegria da casa na praia, do carro do ano. Está dizendo aí não, né? Se você conseguir colocar, me ajuda. Salmo 51:12: torna-me a dar alegria de ser o CEO da empresa. Não, torna-me a dar a alegria da tua salvação. É isso que nós precisamos entender. Eu venho para a casa do Senhor todos os dias, que tiver culto ou não, eu estou feliz. Não é pelo carro que está na garagem, não é pela casa que eu tenho, mas é porque eu tenho um relacionamento intencional com Deus, que me levou a ser salvo em Cristo Jesus. Davi está dizendo, e ele vai dizer em nenhum dos seus salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Retome a sua verdadeira identidade. Qual é a sua verdadeira identidade e qual é o verdadeiro motivo de você estar aqui nessa manhã de domingo? A tua salvação. Talvez nessa manhã o único da sua casa a ser salvo é você, mas essa alegria alcançará a sua família. Ah não, irmão, era para você ter dado um glória a Deus mais vivo. Essa salvação alcançará os seus filhos. Essa alegria se achegará lá. E vão te perguntar: por que você vai todos os cultos? Por que você vai todas as orações? Por que você tem que ir hoje? É porque teve um dia, numa calada da noite, que encontraram o meu mestre e levaram ele para a cruz. E na cruz ele me trouxe vida, e vida em abundância. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, põe uma das mãos sobre o seu peito. Ministério de louvor vai dirigir um louvor, e logo em seguida
Reverenda Silvânia vai subir e vai encerrar, ministrar seu coração. Faça essa reflexão a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Diga: se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia. Diga o nome dele. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
sua salvação, aquele que se entregou por ti para te dar vida, vida em abundância, aquele que te fez uma promessa e que Ele é fiel para cumpri-la. E Ele nos prometeu: eu vou, mas eu vou preparar lugar para você, e eu voltarei para te levar comigo, para morar comigo. E essa é a nossa esperança, é isso que nos move, é por isso que nós o adoramos. Não o adoramos pelo que Ele nos dá, não o adoramos pela vitória, não o adoramos pela cura, mas o adoramos por quem Ele é na nossa vida. E Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador. Então, ao sair daqui nessa manhã, leve consigo essa palavra. Baixe do nosso app 8 Nazareno, procure lá, baixe, está lá os slides da mensagem para você rever. Acesse o canal do YouTube, ouça novamente a palavra e guarde no coração a promessa do Senhor para a sua vida, que ela não é de te dar saúde, de te dar vida, de te dar casa ou de te dar carro, mas ela é de te proporcionar salvação e eternidade com Ele. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz que vem do Senhor, não uma paz que o mundo dá, mas a paz verdadeira que procede do Pai. Que essa paz guarde o seu corpo, guarde a sua alma de todo ataque do mal. Que ao sair daqui você tenha convicção e certeza de que o Senhor está contigo e de que Ele não te deixa, Ele não te abandona, mas Ele está junto de você, te guardando, te livrando, te abençoando e te capacitando a ser um homem e uma mulher extraordinário no Senhor, porque você é discípulo extraordinário do Senhor. Tenha um domingo abençoado com a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe.